Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que é literalmente o sistema nervoso central de qualquer empresa moderna, mas que muitas vezes fica ali escondidinho nos bastidores. Estou falando dos sistemas de informação gerenciais. Pense neles como aquela força invisível que está por trás da eficiência, da estratégia e de toda a inovação que a gente vê no mundo dos negócios. E para responder essa pergunta, que não é pequena, a gente montou uma espécie de mesa redonda de especialistas. Vamos ouvir 4 vozes bem diferentes que vão nos guiar nessa jornada. Para começar, temos o teórico, que vai nos dar toda a base, o beabá do assunto. Depois, vem o arquiteto, que vai mostrar como montar a estrutura. Em seguida, a estrategista, que vai explicar como usar tudo isso para ganhar no mercado. E por fim, o futurista, que vai olhar lá na frente para os desafios e para o que vem por aí. Então, esse aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa da mina. A gente começa com os fundamentos, depois vai subindo, entende os componentes, vê como se aplica na prática e, para fechar com chave de ouro, a gente viaja para o futuro. Vamos nessa? Ok, vamos começar do começo. E para isso, nada melhor do que ouvir o nosso teórico. Afinal, antes de mais nada, o que é exatamente um sistema? Parece simples, mas tem muito por trás dessa palavra. Então, o que o teórico nos diz aqui é fundamental. Um sistema não é só sobre computador, software, não. É um conceito muito maior. É basicamente um monte de pecinhas que trabalham juntas, de forma organizada, para transformar uma coisa em outra e atingir um objetivo. Pensa numa empresa inteira. Cada departamento é uma peça que interage para transformar recursos em produtos, certo? Isso é um sistema. E todo sistema, sem exceção, segue esse fluxo clássico de 3 etapas. Primeiro, a entrada. É aqui que a gente coleta os dados brutos, a matéria-prima. Depois, vem o processamento, que é onde a mágica acontece. Os dados são organizados, calculados, transformados em algo com mais sentido. E, por fim, a saída, que é a entrega da informação útil, seja um relatório para um gerente tomar uma decisão, seja o produto final chegando na casa de um cliente. E aqui está o pulo do gato. O nosso teórico faz uma distinção que é crucial, a diferença entre dado e informação. Pensa assim, dado é um número solto, tipo, vendemos 100 unidades. Sozinho, ele não diz muita coisa. Agora, informação é quando a gente pega esse dado, coloca num contexto e diz, vendemos 100 unidades, um crescimento de 20% em relação ao mês passado, principalmente na região sudeste. Viu a diferença? O grande objetivo de um sistema é justamente esse: transformar dados brutos em informação valiosa que gera conhecimento. Fantástico! Com essa base teórica bem sólida, vamos passar a bola para o nosso arquiteto. A pergunta agora é: como esses conceitos todos saem do papel e viram um sistema de informação de verdade, funcionando dentro de uma empresa? E o arquiteto já chega nos mostrando os 5 pilares, os blocos de construção. A gente tem o hardware, que são as máquinas, o software, que são os programas, os dados, que é a matéria-prima, e as redes que conectam tudo. Mas olha só o que ele destaca. O quinto componente que muita gente esquece: pessoas. Não adianta nada ter a tecnologia mais incrível do mundo se não tiver gente capacitada para usar, para interpretar e para tomar decisões com base nela. E essa tabela aqui ilustra perfeitamente como os sistemas são diferentes para cada andar da empresa. Lá no chão de fábrica, no nível operacional, a gente tem sistemas que cuidam do dia a dia, como processar um pedido ou controlar o estoque. Subindo um andar no nível tático, os sistemas ajudam os gerentes a coordenar as coisas, a fazer orçamentos. E lá no topo, na sala da diretoria, no nível estratégico, os sistemas dão a visão do futuro, analisando concorrentes, prevendo tendências. É uma arquitetura completa que atende a empresa de ponta a ponta. Certo. A gente já entendeu os fundamentos, já viu a arquitetura. A pergunta que vale $1 milhão agora é: como as empresas usam tudo isso para competir de verdade, para sair na frente? Para responder, vamos chamar a nossa estrategista. E a estrategista já chega com essa frase de impacto do Jack Welch. A mentalidade aqui é de urgência, de sobrevivência. A ideia não era só usar a tecnologia para melhorar um pouquinho o que já existia. Era para se reinventar completamente, antes que um novo concorrente vindo da internet fizesse isso por você e te tirasse do jogo. Para a gente entender como vencer essa batalha, a estrategista nos apresenta o campo de jogo usando o modelo clássico, as 5 forças de Porter. E a sacada aqui, segundo ela, é que os sistemas de informação são uma das armas mais poderosas para lidar com cada uma dessas 5 forças que pressionam uma empresa. Então,
como é que os sistemas ajudam na prática? Pensa, por exemplo, na ameaça de novos entrantes. A estrategista explica que quando uma empresa tem sistemas de logística super complexos e eficientes, isso cria uma barreira de entrada gigante. Fica muito mais difícil para um novo concorrente chegar e competir. E assim, para cada uma dessas forças, existe uma estratégia de informação para se defender ou atacar. E se liga nesse exemplo que é simplesmente espetacular. A estrategista mostra como a UPS usa a telemática, que coleta centenas de dados dos motores e GPS dos caminhões. Com essa montanha de dados, eles otimizam as rotas em tempo real para economizar cada segundo e cada gota de combustível. O resultado? Uma economia absurda e uma vantagem competitiva gigantesca baseada em pura eficiência operacional. A gente agradece a aula da estrategista, mas agora vamos olhar para frente. Quais são as novas fronteiras, os novos dilemas que o sistema de informação estão criando? Para essa viagem, vamos ouvir o nosso futurista. E o futurista já começa jogando um número na tela que faz a gente parar para pensar. $1.100.000. Essa é a economia que uma seguradora no Japão espera ter todo ano usando a inteligência artificial do Watson para fazer um trabalho que antes era de 34 pessoas. De um lado, isso mostra o poder incrível da automação. Do outro, levanta uma questão bem séria sobre o futuro do trabalho, né? E o mais impressionante, segundo o futurista, é que sistemas como o Watson não são estáticos. Eles aprendem, e aprendem numa velocidade assustadora. Pensa só, depois de ganhar um programa de TV, em só 2 anos o desempenho dele na área médica melhorou 240%. Ele consegue ler e interpretar milhões de artigos científicos em segundos, ajudando médicos a fazer diagnósticos muito mais precisos. Com tanto poder de coletar e analisar dados, o futurista nos joga um dilema ético bem complicado. Qual é o limite? Onde termina a necessidade de segurança de uma empresa que precisa proteger seus dados e onde começa o direito à privacidade de cada um? Essa é uma tensão que só cresce no ambiente de trabalho hoje em dia. E por falar em segurança, olha que interessante esse gráfico. O futurista faz questão de apontar uma coisa. Todo mundo se preocupa muito com hackers, com ataques deliberados e com razão. Mas vejam só, os atos involuntários, ou seja, o bom e velho erro humano, são responsáveis por uma fatia enorme dos problemas. Isso mostra que segurança não é só tecnologia, é também cultura, treinamento, é um desafio humano. E assim a gente fecha a nossa mesa redonda. Eu agradeço demais aos nossos especialistas por essa viagem, que foi dos conceitos mais básicos até a fronteira da tecnologia. Se tem uma coisa que ficou clara, é que os sistemas de informação não são só ferramentas. Eles estão ativamente redesenhando nossos negócios, nossos trabalhos e as nossas vidas. E a pergunta que fica no ar para todo mundo pensar é essa: o que vem a seguir?